Meus amigos, a notícia sobre as bolsas já não é hoje tão trágica quanto ontem. O Infobae anunciou há pouco que a bolsa de Wall Street abriu com um aumento de cerca de 3%, incentivada pela recuperação do preço do petróleo de mais de 7%, e na tentativa de recuperar parte do que foi perdido no dia de pânico vivido na segunda-feira, ontem. Após a primeira hora de negociação, diz o Infobae, o Dow Jones, principal indicador da Bolsa de Valores de Nova York, avançou 1,2% e o Standard & Poor's 500, seletivo aumento de 1,5%, e a tecnológica Nasdaq 1,8%, embora tenham atingido um aumento de 3%. Por outro lado, as principais bolsas europeias começaram com aumentos acima de 4%, mas no meio do dia moderaram houve uma queda e o aumento ficou em 2%, caiu a metade em relação à segunda-feira. Bem, segue a matéria tentando dar uma acalmada no mercado. O presidente Donald Trump anunciou ontem que haverá investimento na economia americana para gerar liquidez nos bancos e acalmar os mercados por causa das quedas nas ações. Bem, essa matéria, estas notícias ainda são muito provisórias. Os pregões não fecharam e as coisas podem mudar rapidamente. Nada está seguro, está tudo muito instável no momento. Pode cair de novo e quarta-feira, quinta-feira ter outro pânico nas bolsas. Isso é bem possível. A questão é a seguinte, o que muita gente tem perguntado: aí, professor, e aí o que fazer nessa crise toda? O que está acontecendo com o petróleo? É preciso, dá para investir, não dá para investir? Eu não sou conselheiro econômico, mas lembro-me muito bem, lembro-me como se fosse amanhã, que a família Rothschild tinha sim uma boa receita para ganhar dinheiro. Invista na crise. Isso quer dizer o seguinte: se o petróleo caiu, compre ações de companhias de petróleo. Simples. Porque se a ação vai lá embaixo, o preço é alto. O preço é baratinho. Pode-se comprar muitas ações com pouco dinheiro. Amanhã, essas empresas se recuperam, o mercado acalma, há uma certa expansão nos lucros e daí aqueles papéis comprados a preço de banana ficam realmente muito rentáveis e é onde se consegue fazer dinheiro. Bem, a questão é o seguinte, é preciso tomar cuidado nessa hora, porque não dá para sair por aí comprando tudo que é ação porque está barato, porque existe um perigo nessa história. É muito diferente comprar ações baratas de uma Petrobras, por exemplo, porque se sabe que a Petrobras não quebrará, pelo menos enquanto tiver o país como fiador. A Petrobras pode ter a sua ação reduzida a quase nada e ainda assim vale a pena comprá-la, porque ela não quebrará. Agora, se você comprar ações muito baixas, muito baratas, de companhias instáveis ou que estão atravessando um momento difícil e amanhã depois podem não se recuperar, bem, aí você não terá lucro no futuro quando as bolsas subirem. Esse é o perigo. Há um tempo atrás, quando Dilma Rousseff, a estocadora de ventos, quebrou a Petrobras, se dizia como piada que o atendente do mercado, o caixa do mercado, sugeria o trocado. O senhor vai querer o troco em bala ou ação da Petrobras? É claro que se fosse ação da Petrobras seria muito importante, ainda que estivesse a preço de bala, porque hoje as ações realmente estão, ainda apesar da crise, as ações da Petrobras são ações da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras não quebrará. Simplesmente isso. O Brasil já esteve na mão de gente como Lula e Dilma. Imaginem, vamos fazer uma pequena retrospectiva.
Esse país esteve por 8 anos na mão de Lula e quase 8 na mão de Dilma, e ainda assim não quebrou. Quer dizer, o Brasil não quebra mais. Portanto, dá sim para investir em petróleo, para investir na Bolsa, comprando ações da Petrobras. Legal. Agora, se você não sabe como fazer isso, e isso é realmente arriscado, dê na mão de um corretor. Eu não estou fazendo propaganda de nenhum, porque não tenho caraminguá nenhum para investir. Se eu tivesse dinheiro para investir, esse seria o melhor momento. Eu compraria um fundo de ações, como por exemplo o BOVA11, que é similar ao IBOV, da Ibovespa, é um grupo de investidores que investe num fundo de ações de grandes empresas brasileiras, como Petrobras, Vale, etc. Faz um fundo que investe em várias empresas grandes brasileiras. Se uma ficar lá embaixo, muitas vezes outra compensa. Aí é preciso buscar uma corretora para comprar ações da BOVA11. Outra interessante seria, ou é, a IVVB11. É a mesma coisa que a BOVA11, um grupo de investidores que investe num fundo, só que nesse caso de empresas internacionais, de grandes empresas internacionais. Se espelha na SEP, na Standard & Poor's. E pode render muito. No momento, seria bom comprar essas ações e esquecê-las até o pânico passar, até a tempestade passar. Quem gosta de investir e fazer compra e venda diariamente, bem, aí esse é outro problema. Eu não posso dar o meu palpite nessa área porque não entendo nada disso. O que eu faria, no meu caso, compraria ações da IVVB11, ações, um fundo de ação de empresas internacionais, e compraria algumas ações também do BOVA11, das maiores empresas nacionais. E esqueceria, anotaria o preço de cada ação e dormiria tranquilo até o dia em que os preços subissem. Daí poderia vender ou continuar segurando. Esse é um bom momento para ganhar dinheiro apostando de modo seguro. Não comprem ações da PDVSA, por exemplo, porque esta sim corre o risco de desaparecer. Porque a Venezuela é muito diferente do Brasil. Aliás, Nicolás Maduro já anunciou que pretende privatizar a sua galinha dos ovos de ouro, porque eles simplesmente tiraram tudo e deixaram-na sucateada, a ponto de que nem mesmo o petróleo venezuelano, bom e barato, pode resolver o problema econômico da Venezuela. Depois que Maduro passar, tudo será refeito. Mas até lá, muita água passará debaixo da ponte. É nesse sentido. Você pode escolher uma ação muito barata, mas tome cuidado com a empresa que você está comprando. Se você comprar uma empresa que não tem futuro, nem um momento de crise pode lhe dar um lucro amanhã depois. Será perdido mesmo. Muito bem, dado esse recado, eu não sou economista, não sou especialista em investimento, mas isso é o óbvio do óbvio. Pelo menos era o que dizia, era a receita dos Rothschild. Ninguém gosta dos Rothschild, mas uma coisa precisamos admitir. Se alguém sabe ganhar dinheiro nesse mundo, é a família Rothschild. Ou alguém duvida? Muito bem, outra matéria interessante, uma matéria interessante saída agora há pouco no Infobae, diz que o presidente Juan Guaidó convocou venezuelanos para uma marcha à Assembleia Nacional para protestar contra o regime. Mais informações sobre isso logo mais. Bem, o assunto do momento é o Coroa. É o Coroa. E aí, professor, o Coroa foi criado pelos chineses para derrubar a economia mundial? É possível, porque tem muita gente se beneficiando com essa história do Coroa, como se nós estivéssemos vendo as pessoas morrerem por aí como moscas.
na fila do pãozinho, por exemplo, nas escadarias do metrô, naquelas escadas rolantes, gente caindo, né, e já indo para o andar de cima na mesma hora, naquele elevado da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, as pessoas caindo, se jogando e caindo lá de cima, e nada disso está acontecendo. O que está acontecendo, sim, é um grande pavor midiático. Os governos estão tomando suas prevenções, porque, afinal, é preciso tomar cuidado, sim, mas desse cuidado ao pânico que se espalhou, existe uma diferença monstruosa, gigantesca. E é essa diferença que está colocando uma pulga atrás da orelha de muitos analistas hoje. Tem gente que não quer que a situação, que a notícia a respeito do tal coroa seja menos do que pavorosa. É preciso espalhar o medo, o terror, porque aí sim, aí dá para ganhar muito din-din nessa história e de quebrar a economia americana. É claro que russos e chineses estão muito, digamos assim, brejeiros nessa hora. Até os chineses, porque lá da China vêm as melhores notícias do mundo. A semana passada, disseram os chineses, foi encontrado um morador de rua que vivia escondido dentro do mercado de Wuhan, de onde surgiu toda essa história. E ele ficou lá, morando lá nas caverninhas ali do mercado e não pegou nada, não foi contaminado. Eles estão segurando, controlando os casos e a economia deles, por incrível que pareça, voltou a funcionar normalmente. Da Rússia, alguém ouviu falar de pânico na Rússia? Vamos fechar cidades, vamos fechar aeroportos. Ninguém ouviu falar de pânico na Rússia. Agora, existe pânico no Irã. Muita gente está deixando esse mundo lá no Irã por conta do coroa. Será mesmo? Vejam, o Irã começou a protestar, os iranianos começaram a fazer protestos, coisas inéditas no Irã dos ayatolás desde o ano passado. Tem muita gente no caderninho negro do regime dos ayatolás que de repente não sairá mais da quarentena. E tem muita história também, muito número maquiado no seguinte sentido. O sujeito chega lá com câncer de próstata, mas vai para a quarentena porque espirrou e acaba morrendo lá na quarentena do câncer de próstata. E aí entra na estatística de mais uma vítima do coroa. Pois é, meus amigos, é preciso fazer uma distinção. Bom sempre é tomar cuidado. O cuidado que nós tomamos, por exemplo, quando se falava de chikungunya, ou então de zika. Né? E onde está o zika? Onde está o chikungunya que vinha para acabar com 1/3 da humanidade? Sumiu rapidinho. É bom continuarmos a prevenção. Mas da prevenção a tudo isso que está acontecendo, abram o olho, meus amigos. Para terminar, uma notícia relacionada a esse pânico. Nós estamos temendo, estamos apavorados com o coroa. Mas, meus amigos, perigo mesmo é isso que vocês estão vendo aqui. Essa matéria saiu no Jornal da Cidade Online. MST invade e vandaliza a sede do Ministério da Agricultura. Aqui vocês estão vendo a foto, vandalismo dentro do Ministério da Agricultura. Pergunto, onde estava a polícia do Distrito Federal? Que deixa essas coisas acontecerem? O MST pode depredar o patrimônio público, que é o seu dinheiro, o meu dinheiro, e fica por isso mesmo? Meus amigos, o coroa exige cuidado sim, mas perigoso mesmo é isso que eles estão fazendo com o país. Isso sim é perigoso. Perigoso
são essas matérias de guerra cultural fabricadas pelo Fantástico e pelo senhor Drauzio Varela. Esse sim é perigoso, e muito. Onde está a polícia do Distrito Federal que permite um grupo terrorista como o MST depredar o patrimônio público sem fazer nada? Até quando? Até depois.